eu iria me valer da prerrogativa de mais idoso aqui entre os membros dessa mesa e pedir ao nosso diretor Sérgio Coelho, doutor Sérgio Coelho, para que eu então fizesse a minha exposição sentado. Mas ele já aí, numa violação ao Estatuto do Idoso, me obrigou a vir aqui e falar em pé. Então assim darei início a essa minha exposição, mas não sem antes agradecer o nosso diretor da ESA, o Dr. Sérgio Coelho, pelo convite e, além disso, dar os parabéns pela organização desse evento, um evento grandioso, um evento que conta aí com mais de 500 inscritos e é um evento que é de suma importância para a advocacia. A advocacia, eu aqui, além de ter sido apresentado como professor, eu devo dizer que sou, acima de tudo, advogado. E advogado que milita, advogado que vai à audiência, advogado que faz sustentação oral, advogado que vai para o balcão não brigar com os serventuários, advogado que administra escritório, advogado que às vezes briga com o cliente, que atende cliente, que administra pessoas, que administra o escritório, enfim. Nós temos uma realidade na advocacia, principalmente de quem é advogado no contencioso, que é muito dura, é muito árdua, de modo que, mesmo após um ano da entrada em vigor do novo CPC, nós temos muita dificuldade para conseguir sentar e estudar efetivamente o novo código. E esse novo código, como já pôde ser explicado pela professora Silvia, que me antecedeu aqui de uma forma brilhante, traz inúmeras mudanças, e essas mudanças não são apenas mudanças que têm relevância para a academia, para aqueles que fazem pós-graduação, para aqueles que dão aula, mas também para a nossa realidade forense. Assim, eu dou os parabéns mais uma vez ao Dr. Sérgio pela iniciativa e pelo evento. Bom, nós temos aqui um tempo razoavelmente curto para falar de um tema bastante espinhoso. Tempo de 1 hora, falarei sobre tutela provisória e, mais do que isso, nós estamos aqui a algumas poucas horas, a alguns poucos minutos do horário do almoço, de modo que tentarei seguir a diretriz que o professor, que é professor de qualquer um que gosta, que ama o processo civil, que é o professor Zé Carlos Barbosa Moreira, falava em qualquer de suas falas e falava para aqueles que queriam escutá-lo. Uma palestra tem que ser breve, se possível boa, ou seja, ele colocava a brevidade acima da qualidade. Tentarei então seguir esse norte. A relevância do tema é extrema. Quando a gente fala de tutela provisória, a gente está falando, para quem ainda não teve oportunidade de ler, não teve oportunidade de estudar o novo CPC, a gente está falando daquilo que se chamava tutela antecipada no CPC de 1973, que tinha previsão, nós sabemos, em um único artigo, o artigo 273 do CPC, que agora não está mais em vigor. Não basta ressalvar que é importante, a gente pode demonstrar a importância do tema. Às vezes, quando nós distribuímos alguns processos, a decisão que julga a tutela provisória ou a tutela antecipada é a decisão mais importante que vai ser proferida dentro de um processo. Ela é muito mais relevante do que uma sentença, por vezes, muito mais relevante do que o julgamento de um acórdão, o julgamento de um recurso, o acórdão que é proferido por um tribunal. Às vezes, ela simplesmente decide a vida de alguém, quando através de uma tutela provisória é deferida a concessão de um medicamento, é deferida a realização de uma cirurgia, ou é deferida uma medida cautelar contra um devedor que está se desfazendo, está dilapidando o seu patrimônio, e através de uma medida cautelar a gente vai assegurar o futuro cumprimento de uma execução. Então vejam, ela é tão relevante que a tutela provisória ela é executada de imediato. Vejam, a sentença, mesmo quando proferida após toda a fase postulatória, após toda a fase instrutória, após a fase de alegações finais, ela é proferida através de uma cognição que é chamada exauriente, com análise de certeza, não há juízo de probabilidade, há um juízo de certeza por parte do magistrado.
ele então prolata a sua sentença e essa sentença não gerará qualquer efeito no mundo prático. Por sua vez, a tutela provisória, que pode ser proferida sem a oitiva do réu, sem a instrução do processo, sem alegações finais, num mero juízo de probabilidade, essa, de imediato, nós sabemos, quem já teve caso contra plano de saúde, internação, realização de cirurgia, fornecimento de medicamento, sabe, o magistrado termina a sua assinatura eletrônica, ou às vezes física ainda, na decisão, nós pegamos essa decisão, corremos com o oficial de justiça e damos eficácia a ela, concretude a ela, no exato momento em que damos intimação, ou que realizamos a intimação para o réu. De modo que é, sem dúvida alguma, em processos em que há esse requerimento, a decisão mais importante do processo. E ela é tão importante que o novo CPC estabelece no seu artigo 1012, quando trata dos efeitos do recurso de apelação, a possibilidade de um magistrado não só dar uma decisão que concede tutela provisória antes da sentença, mas na própria sentença. O magistrado pode conceder a tutela antecipada, hoje tutela provisória, na sentença. E com qual propósito? Para que essa sentença possa ser, então, executada de forma imediata. Vejam a força que tem a decisão que concede a tutela provisória. Vejam que o magistrado, quando ele dá essa tutela provisória em sentença, se ele não concedeu a tutela provisória até aquele momento, o que ele vai fazer na sentença ao conceder? Ele forja a existência de requisitos, porque nós sabemos, a tutela antecipada, a tutela provisória, tem requisitos fechados e requisitos que demandam a demonstração sempre da probabilidade do direito e, via de regra, no novo CPC, esse requisito nem sempre deverá ser observado, do risco da demora, o risco de lesão que é irreversível. Então o magistrado, se não concedeu até a sentença aquela tutela provisória e o faz então naquele momento, ele só pode proferir porque de alguma maneira está forjando, por falta de palavra melhor usarei essa, a presença daqueles requisitos com um único propósito, de tentar dar à sentença a mesma força que vai ter aquela decisão provisória que foi ou poderia ter sido deferida no início do processo. Bom, não sei se os senhores estão cientes, mas no novo CPC nós temos também uma novidade com relação à recorribilidade das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias somente são passíveis de impugnação mediante o agravo de instrumento, ou seja, mediante uma impugnação imediata em hipóteses específicas, em hipóteses que estão estabelecidas de forma exauriente, de forma exaustiva no artigo 1015. Então, aquelas hipóteses são consideradas passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento, são aquelas que o legislador considerou de extrema importância para o jurisdicionado, de modo que pode impugnar a decisão no momento ou logo após proferida. E o inciso 1º do artigo 1015, sobre o cabimento do agravo de instrumento, é justamente na hipótese em que há julgamento sobre a tutela provisória. E vejam, pode ser impugnada de imediato, ou melhor, deve ser impugnada de imediato sob pena de preclusão. E para nós advogados, esse agravo de instrumento tem uma peculiaridade que é essencial. Há a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste agravo de instrumento, que irá então ser julgado pela Câmara ou pela turma competente, e irá rever ou manter, naturalmente, irá rejulgar o pedido de tutela provisória. Então vejam que ganho para a advocacia. Além disso, estabelece o novo CPC de forma expressa no seu artigo 298 que a fundamentação que o magistrado deverá utilizar numa decisão que julga a tutela provisória, ela é distinta da fundamentação que utiliza em qualquer outra decisão.
Primeiro parênteses aí que a gente tem que fazer é que o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, ele estabelece um rol de hipóteses nas quais se considera não fundamentada uma decisão. Então o legislador ele utiliza um critério negativo para falar o que é uma decisão fundamentada. Ele fala, olha, é fundamentada qualquer decisão em que não aconteçam essas hipóteses. E aí vem um rol bastante largo de decisões que são consideradas não fundamentadas. E uma dessas hipóteses nós vemos todos os dias nos nossos tribunais quando há a análise de tutela antecipada ou de tutela provisória requerida, que é a impossibilidade de um magistrado simplesmente parafrasear um ato normativo que poderia ser utilizado para qualquer tipo de decisão dessa natureza, ou seja, não presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, indefiro, ou presentes os requisitos, defiro, ou a súmula 59 do nosso Tribunal de Justiça, que diz que o tribunal somente pode revisar a decisão que foi proferida em tutela provisória se ela for teratológica. Ainda que aceitemos a existência dessa súmula, ainda que aceitemos esse tipo de fundamentação, o magistrado, em primeiro ou segundo grau, deve demonstrar onde estão presentes os requisitos, onde há a probabilidade do direito, em que se alicerça a probabilidade do direito daquele que pleiteia uma tutela provisória, ou onde não está, o que faltou, por que não está deferindo. Quer dizer, nós temos que cobrar dos magistrados, por força do parágrafo 1º do 489, por força do artigo 298, esse daí que diz especificamente da fundamentação da tutela provisória, uma análise efetiva, uma análise exauriente dos requisitos que são necessários para a concessão da tutela provisória. E vejam que o novo CPC, então, vem e busca impor esse tipo de análise ao magistrado. E cabe, então, a nós, advogados, no exercício do nosso mistério, fazer com que os magistrados assim o façam, interpondo agravo de instrumento, realizando a nossa sustentação oral nos agravos, nos recursos. E vejam, só uma palavrinha sobre essa súmula 59 do Tribunal de Justiça, que diz que só deve ser reformada a decisão que concede ou nega a tutela provisória em primeiro grau, se for teratológica. Vejam, meus caros, o fundamento para a reforma de toda e qualquer decisão judicial é o erro. Basta que uma decisão judicial esteja equivocada, e o equívoco da decisão pode ser um vício na sua fundamentação ou um vício de qualquer natureza que seja formal, ou um vício no seu conteúdo. Basta que não analise efetivamente o meu requerimento de tutela provisória, que por vezes tem por objeto salvar a vida de nossos clientes, para que essa decisão seja errada. E em sendo ela errada, deve ela ser ou anulada ou reformada. O requisito da teratologia para a reforma de uma decisão que concede tutela provisória é absolutamente equivocado. E nós temos que combater não só as decisões que são proferidas com base nessa súmula, mas a própria OAB pode oficiar o nosso tribunal para que revogue essa súmula. Essa súmula 59 ela é incompatível com dispositivos expressos que estão contidos no novo CPC, em especial naquilo que regulamentam a tutela provisória. Bom, para que a gente possa entender o futuro, ou melhor, o presente, na medida em que o novo CPC já está em vigor há mais de um ano, nós temos que entender o passado, e eu vou destacar tão somente 4 pontos da tutela antecipada que estava prevista no artigo 273 do CPC revogado, para que a gente possa então avançar e em seguida fazer um cotejo entre aquilo que estava previsto no CPC revogado e o que está disposto no CPC de 2015. Bom, primeiro ponto, qual era o requisito fundamental para toda e qualquer tutela antecipada? Esse requisito estava previsto no caput do artigo 273. Era a verossimilhança das alegações. Apenas para lembrar,
que quando a tutela antecipada ou o pedido liminar que era feito com base no CPC 73, ele fosse de natureza cautelar, a gente não tinha o requisito da verossimilhança das alegações. Se falava que precisava da fumaça do bom direito. E muitos doutrinadores passaram a falar, ora, não há qualquer motivo para se diferenciar a verossimilhança da alegação da fumaça do bom direito. Outros passaram a defender, e por incrível que pareça, essa foi a maioria formada na academia, que haveria distinção entre a verossimilhança das alegações e a fumaça do bom direito, de modo que a primeira delas seria uma fumaça do bom direito mais forte. E alguns doutrinadores passaram a brincar. Bom, então se pede uma tutela antecipada, você tem que ter o fumação. Se pede uma tutela cautelar, é a fumacinha, é o fumão, o fuminho. Agora o juiz, antes de deferir uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar, ele tem que ter um medidor de fumaça. Se a fumaça for espessa, se a fumaça for escura, se ela for densa, defere-se a tutela antecipada. Caso contrário, o juiz tem que deferir uma tutela de natureza cautelar. Meus caros, não fazia sentido esse tipo de previsão, e agora no novo CPC ele é ilegal, porque há a unificação desse requisito tanto para a tutela que é satisfativa e, portanto, antecipada, quanto para a tutela que é assecuratória, portanto, cautelar. Basta que haja aquilo que se diz probabilidade do direito. A probabilidade do direito é a expressão que unifica a verossimilhança das alegações e a fumaça do bom direito na tutela do CPC de 1973. Muito bem, retomando. Tínhamos então que ter a verossimilhança das alegações e, além disso, uma de duas hipóteses que vinham nos incisos 1 e 2 do artigo 273. Além da verossimilhança, tínhamos que ter um fundado receio de dano irreparável ou o abuso de direito de defesa do réu. Essa hipótese do inciso 2, confesso que, para mim, é uma hipótese de laboratório. Na prática, não via advogados pleiteando a tutela antecipada simplesmente porque há uma defesa protelatória por parte do réu, e não via, naquelas hipóteses em que havia requerimento, qualquer tipo de deferimento por parte dos magistrados. E por fim, ainda sobre o CPC 73, o parágrafo 6º foi acrescentado em um dado momento após a tutela antecipada ser positivada no Código de 1994, para falar que se houvesse algum pedido que no todo ou em parte fosse incontroverso, o juiz poderia deferir a tutela antecipada. Então, digamos, a hipótese de haver um pleito de alimentos. Há um pleito de alimentos em que o menor, através de sua representante, pleiteia 10 salários mínimos de alimentos. O réu, em sua contestação, não impugna o seu dever de pagar alimentos, mas diz que só tem condições de pagar 2 salários. O juiz, após a contestação, de imediato poderia determinar a tutela antecipada para que então fosse, para que houvesse o pagamento da quantia incontroversa, que eram os 2 salários mínimos. Bom, vamos agora então entrar na tutela provisória. Por que o novo CPC, por que o legislador adotou essa nomenclatura, tutela provisória? Porque a tutela provisória, ela de fato, ela é contrária à tutela definitiva. A tutela definitiva é aquela que é resultado de uma cognição exauriente, de um juízo de certeza por parte do magistrado, aquele que é proferido após a produção de provas, após a fase postulatória. Enquanto a tutela provisória, ela tem uma característica essencial. Ela é proferida no juízo de probabilidade e ela é o quê? Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, enquanto a tutela definitiva não pode ser feita dessa maneira. Bom, a importância que a gente vê da tutela provisória no novo CPC, ela é indicada por 2 aspectos que chamam a atenção. Primeiro, ao invés de ter um único dispositivo que regulamentava o tópico, a regulamentação vai do artigo 294 até o artigo 311. Portanto, são diversos dispositivos.
Segundo, a classificação da tutela provisória, tão somente para nós conseguirmos classificar as espécies de tutela provisória, só esse exercício já cansa. Só aí são 6 espécies diferentes de tutela provisória. A princípio, aquele que quer advogar, ou até mesmo aquele que quer estudar o novo CPC, dá um certo desânimo ter que enfrentar todas essas espécies, todas essas classificações. Porém, essas espécies, essas classificações estão ligadas a uma forma de tutelar melhor o direito material que vai ser objeto do requerimento. Então vamos começar rapidamente. Primeiro, a tutela provisória pode ser de urgência. Se ela for de urgência, eu tenho um risco à utilidade do processo ou um perigo de dano. Um perigo de dano ao próprio direito material. Se não for concedida a tutela para o fornecimento de medicamentos, o indivíduo morrerá. Risco à utilidade do processo. A necessidade de se arrestar bem do executado ou do devedor. Por quê? Se não for arrestado no início do processo esse bem, após toda a fase de conhecimento, quando se iniciar a execução, aquele devedor já vai ter vendido todos os seus bens, então o resultado útil do processo será igual a 0. E aí, então, nós estamos falando da tutela de natureza cautelar. Então, a tutela provisória, ela de início é chamada de tutela ou dividida em tutela de urgência. A tutela de urgência. Em contraposição, à tutela que não é de urgência. É a tutela chamada tutela de evidência. Não há necessidade de nenhum tipo de risco. Qual é o exemplo que a gente pode dar? Aquele que falei do abuso do direito de defesa. Se o réu faz uma defesa genérica, se o réu faz um requerimento de expedição de diversos ofícios a diversas repartições, faz um pedido de 3 provas periciais distintas, mas não impugna efetivamente o direito que está sendo postulado na petição inicial. Nessa hipótese, nada obstante, inexista um perigo de dano ao direito do autor, o juiz pode conceder uma tutela provisória de evidência. Outra hipótese, aquele que distribui a sua ação tem em seu favor uma súmula vinculante. Exatamente a postulação que está sendo feita na petição inicial foi objeto de um enunciado de súmula vinculante. Essa súmula vinculante, portanto, embasa o direito que está sendo postulado naquela demanda. Ao ler a petição inicial, pode o magistrado, então, deferir aquilo que se chama tutela provisória de evidência, e, não obstante, não haja qualquer risco, e, não obstante, não haja nenhum tipo de urgência. Evoluindo, a tutela de urgência, aquela que há risco, ela pode ser antecipada, satisfativa, ou então de natureza cautelar. A gente sabe disso, isso daí não é nenhuma novidade. Agora, a novidade muito interessante do novo CPC. Essa tutela de urgência, ela pode ser incidental, ou seja, ela pode ser requerida no bojo do processo, ou ela pode ser antecedente. Todos vão se lembrar que nós poderíamos propor no Código 73 a medida cautelar preparatória. Era um processo em que só havia o pedido de deferimento de uma medida de urgência cautelar. Agora, no novo CPC, essa mesma medida preparatória, ela pode ser tanto de natureza cautelar, quanto de natureza antecipada, tanto de natureza satisfativa. Portanto, eu poderia entrar, simplesmente distribuir um processo pedindo uma única coisa, o deferimento da tutela antecipada. E ali se exaure o meu processo, ali se exaure a minha pretensão. Vejam que novidade interessante que será vista com mais cuidado à frente, porque há diversas polêmicas aí acerca da tutela antecipada antecedente, a ponto de alguma parte da doutrina já vem falando assim, gente, isso está dando tanto problema, a estabilização dessa tutela, que é algo diferente da coisa julgada, está dando tanto problema, vamos falar que isso é inconstitucional. Fala que é inconstitucional, fere o acesso à justiça, fere o contraditório, fere a ampla defesa, mas tira isso do código, vamos parar de discutir, porque o que era para ser uma medida boa de tutela de direitos
na verdade, só vem para dificultar o exercício da advocacia, o exercício do magistério. Bom, a parte geral da tutela provisória tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, o artigo 295 ele é expresso. Ele diz que para a concessão de tutela provisória é necessário o requerimento da parte. Primeiro ponto, qual parte? A parte ré, após citada para a demanda, pode fazer um requerimento de tutela provisória? É raro. É difícil de se pensar num exemplo, mas não é impossível. Veja que a parte ré é citada por uma demanda de cobrança e quando é citada, descobre que o autor da demanda fez um pedido de protesto contra ele. E de fato, levou até o tabelionato e conseguiu protestar. Então esse réu, ao ser citado, faz um requerimento ao magistrado de tutela provisória de urgência para o cancelamento imediato daquele protesto. É uma hipótese rara de se ver. Eu confesso que para mim é uma hipótese de laboratório, porque eu nunca vi. Mas é possível se pensar que esse requerimento seja realizado não pelo autor, mas pelo réu. Segunda questão sobre o artigo 295. Seria possível a concessão de tutela provisória de urgência, de ofício pelo magistrado? O magistrado, então, se depara com a petição inicial, vê que há um risco de dano irreversível, no entanto, o advogado, no entanto, a defensoria, no entanto, o Ministério Público, ao realizar a postulação, não faz um requerimento de tutela provisória. Seria possível? Quem diz que não, se baseia, em primeiro lugar, nos limites semânticos, nos limites do próprio 295, que estabelece como requisito um requerimento. Segundo, diz que isso violaria a autonomia da vontade. A parte não pode ser obrigada a ter um deferimento ou uma postulação realizada em seu nome, sem fazê-lo expressamente. E mais, nós sabemos que ao juiz é vedado proferir qualquer tipo de sentença ou decisão extra-petito ou ultra-petito. O juiz tem que se limitar a julgar aquilo que lhe é pedido, afinal, o processo, ao contrário do que se diz por aí, não é coisa do juiz, o processo é coisa das partes. Tanto que as partes podem fazer uma transação a qualquer momento, mesmo após ser proferida uma sentença, mesmo depois de ter sido proferida uma sentença, a parte credora pode perdoar a dívida, então o processo é coisa das partes. Quem é a favor da tutela de ofício o faz por duas razões. O juiz pode conceder uma tutela provisória de ofício, porque o juiz não pode deixar perecer o direito por conta de uma postulação equivocada. O magistrado conduz o processo é público, o magistrado é o Estado não pode deixar alguém morrer na sua frente porque não foi requerida uma tutela provisória de urgência para a realização imediata de uma cirurgia, para o fornecimento imediato de um medicamento. Independentemente do posicionamento que se tenha, quais são os riscos para a advocacia e o que nós precisamos entender sobre essa controvérsia? Primeiro, se o magistrado defere em nosso favor de ofício uma tutela provisória e essa tutela provisória lá na frente, seja na sentença ou em algum outro momento, ela é cassada, ela é revogada ou ela é modificada, o nosso cliente, que a princípio foi beneficiado com a tutela provisória, responderá por todos os danos que essa tutela provisória causar no réu. Então vejam, uma atitude do magistrado poderá onerar o nosso cliente e que provavelmente depois irá buscar um ressarcimento contra o advogado que deu ensejo ao processo e que executou aquela medida. Então qual é a solução para nós? Comunicamos ao nosso cliente, olha, houve o deferimento da tutela de ofício. Você quer que eu a implemente? Você quer que eu a execute? Se o cliente der o ok, nós executamos. Se o cliente falar não, há risco, qual é a solução para o advogado? Fala ao magistrado que não irá executar a tutela provisória que foi deferida. Se o magistrado falar que ele mesmo então vai executar, isentando de custas, tomando as providências necessárias,
só cabe a nós recorrer. Então aí é uma hipótese curiosa de cabimento de agravo de instrumento contra uma decisão que concedeu a tutela para o autor. Então o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer como importante é a necessidade ou não de requerimento para a concessão da tutela. Segunda hipótese, o magistrado, por força do artigo 296, pode conceder medida diferente daquela que foi pleiteada. Por exemplo, nós estamos advogando para uma associação de moradores, ao lado dela está sendo implementada uma fábrica, e essa fábrica passa a poluir, através de chaminés, através de fumaças, o ambiente ali onde estão os moradores que são representados pela associação. Eu peço então uma medida que não é tão gravosa para a indústria, que seja colocado um filtro na chaminé, para que então a poluição não saia mais. E o magistrado concede uma tutela diferente. Ele manda fechar a fábrica. É uma medida muito mais gravosa ao réu. E uma medida que pode gerar responsabilização da associação e dos associados. E aí então voltamos à mesma questão da tutela deferida de ofício. É possível que não se execute. É possível que se recorra contra essa decisão. Vejam, a gente sabe que é difícil os magistrados serem tão proativos, né? Isso aqui é quase um caso de laboratório, é mais fácil para eles sempre negar a tutela e mandar as vias recursais. Mas é possível e isso aqui pode gerar responsabilização de nossos clientes. Ainda na parte geral, uma última observação antes de entrarmos na tutela provisória de urgência. O artigo 296 diz que há a possibilidade de revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer tempo. Então, deferida a medida, segundo a literalidade do artigo, o magistrado poderia, segundo o seu entendimento, revogar ou modificar aquela tutela provisória a qualquer momento. Isso é uma inverdade. O magistrado pode sim revogar, alterar a qualquer momento, desde que haja uma modificação nas circunstâncias que deram ensejo ao deferimento da medida. Por quê? Se simplesmente mudou o magistrado, se simplesmente o magistrado acordou com outro entendimento, se simplesmente o magistrado está com raiva da parte, ele não pode revogar ou modificar. Ele tem que dialogar com a sua decisão anterior, ele tem que demonstrar que houve mudanças nas circunstâncias de fato, que pode simplesmente ter acontecido porque algo no mundo externo foi alterado, simplesmente porque o réu demonstrou, trouxe provas novas, mas revogar ou modificar a qualquer tempo não é quando o magistrado quiser. É necessário que haja modificação das circunstâncias de fato que deram ensejo à prolação daquela decisão. Bom, a tutela provisória de urgência em específico. Lembrando, nós vimos que a tutela provisória ela pode ser de urgência, quando há risco, ou de evidência, quando não há risco. Requisitos estão no artigo 300 do novo CPC e são, de um lado, a probabilidade do direito e do outro, um de dois. Ou nós temos um perigo de dano, ou nós temos o risco ou resultado útil do processo. Na primeira hipótese, temos uma tutela antecipada, satisfativa. Na segunda, uma tutela cautelar. A tutela de urgência, ela, a princípio, entra em conflito com uma das normas fundamentais do novo CPC. O novo CPC ele traz no seu primeiro livro, livro 1 da parte geral, aquilo que é nomeado de normas fundamentais do processo. Basicamente, ali estão as mesmas garantias processuais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. E uma delas, no artigo 9º, é a necessidade de contraditório prévio. Qualquer decisão que vier a ser proferida contra uma das partes tem que, antes de ser proferida, ser aberta ao contraditório. Uma parte não pode ser prejudicada por uma decisão sem que antes tenha ciência sobre o que está sendo requerido contra ela. Ora, a tutela de urgência
quando nós temos um risco iminente, por vezes tem que ser proferida sem que haja a oitiva da parte ré. E aí não tem problema, o próprio artigo 9º, no seu parágrafo único, inciso 1, ressalva: não há necessidade de oitiva prévia quando se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Portanto, essa tutela provisória de urgência, ela poderá ser proferida antes da oitiva do réu, sem o réu integrar a relação processual, após a oitiva do réu, somente para que ele se manifeste sobre o pedido, ou aí uma novidade muito interessante do novo CPC, no parágrafo 2º do artigo 300, é a possibilidade de designação de audiência de justificação prévia para que após seja proferida então a decisão que concede a tutela provisória. A parte diz: não tenho ainda os requisitos para a tutela provisória, mas terei após a designação e a realização de uma audiência de justificação prévia. E o juiz então designa e após irá prolatar a decisão sobre a tutela provisória. Uma vedação que foi mantida no novo CPC, que já existia no CPC 73, é a vedação à concessão de tutela provisória quando a medida requerida for irreversível, ou seja, a realização imediata de uma cirurgia que não está sendo autorizada pelo plano de saúde. Se nós utilizarmos a literalidade desse dispositivo, esse tipo de tutela provisória é vedado no novo CPC. Então, como que a doutrina vem aí desviando dessa vedação à irreversibilidade? Há hipóteses, diz a doutrina, em que há irreversibilidade recíproca. Tanto a concessão da medida é irreversível, quanto a não concessão. Nessa hipótese, o juiz tem que fazer um juízo de ponderação e, se estiverem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, ele deve determinar a tutela provisória de urgência irreversível. Não há problema. Agora, tem que haver irreversibilidade recíproca. A novidade da tutela antecedente. Como disse, a tutela antecedente é aquela similar à cautelar preparatória. A cautelar preparatória. Então, a tutela provisória antecedente é um processo cujo único pedido, cujo único escopo é a concessão de uma tutela provisória. Isso está regulamentado no artigo 303 do novo CPC, e ali estão também os requisitos da tutela antecipada antecedente. Tem que haver o pedido da tutela provisória, a demonstração da presença desses requisitos, um outro, que é a indicação por parte do autor de que está se valendo da tutela antecedente, e um requisito que é complicado da gente falar dele, que é a urgência deve ser contemporânea à propositura da ação. Ou seja, essa tutela antecipada antecedente só pode ser pleiteada se a urgência que está sendo ali demonstrada for contemporânea à propositura da ação. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é uma urgência contemporânea à propositura da ação. É a urgência que surgiu no mesmo dia em que foi distribuída a petição inicial? E se a urgência surgiu no dia anterior, é possível? Há quem diga o seguinte: ah não, a urgência contemporânea é aquela que demanda a distribuição da tutela antecedente no plantão. Bom, mas e se ocorrer a urgência às 10 da manhã e eu consigo fazer a minha petição inicial antecedente às 14 horas? Não posso me valer? Quer dizer, é um conceito jurídico indeterminado, a urgência contemporânea da distribuição da ação, que não parece ser o melhor para a gente estabelecer o cabimento dessa tutela antecedente, ou seja, da tutela preparatória. Me parece o seguinte: aí está na disponibilidade do autor. Se ele quer se valer de uma cautelar preparatória ou de uma tutela antecipada preparatória, que, repito, o código chama de antecedente, ele pode fazê-lo. Isso não é problema nenhum. Ele só quer aquela tutela naquele momento, ele só quer aquela tutela, ele só quer a internação, ele só quer o home care,
ele só quer um medicamento, ele não quer uma tutela final, não há problema algum. Esse requisito parece não fazer sentido. E aí nós vamos ao procedimento, rapidamente, da tutela antecipada antecedente. Requerida através de um processo autônomo, o juiz defere ou indefere. Indeferida a medida, ele determina que o autor emende a petição inicial, ou melhor, complemente a petição inicial e deixe de fazer uma petição em que é só um pedido de tutela provisória. Faça uma petição inicial completa. Se esse autor não o fizer, o processo acaba ali. Se ele o fizer, ali então um procedimento comum, sem nenhuma distinção a qualquer outro tipo de processo pelo procedimento comum. A diferença está se essa medida for concedida. Se a medida for concedida, aí são duas as determinações do magistrado. A um só tempo, determina a citação do réu, e aí a citação do réu é para comparecer à audiência do artigo 334 e não para contestar. A audiência do 334 vai ser lá na frente, daqui a 2, 3, 6 meses, 1 ano. E ao mesmo tempo determina que o autor complemente a sua petição inicial. Até aí não temos nenhum problema. O ponto que chama especial atenção é a seguinte: deferida a medida de urgência, determinada a complementação da inicial, determinada a citação do réu, o réu então integra a relação processual e ele adota a seguinte postura: não interpõe agravo de instrumento contra essa decisão. Vem o código e fala: isso gera a estabilização da decisão que concedeu a tutela provisória. Diz que a ausência de recurso gera a estabilização daquela decisão. Bom, quando estabiliza a decisão, o que o legislador então nos fala? O processo acaba. O processo é extinto, aquela decisão é estável, ela não será modificada, as duas partes então vão sair tão somente desse procedimento com uma decisão que concede a tutela provisória e acabou. Podem as partes depois ou até o prazo de 2 anos impugnar através de uma ação autônoma, como se fosse uma ação rescisória, mas não é. Em até 2 anos impugnar essa decisão que ficou ali estabelecida de forma estável, podem, mas só assim. Se essa decisão se estabilizar, o processo não continua e não é possível a sua impugnação, salvo por uma ação autônoma. Eu vou passar rapidamente, por conta do meu tempo, em 3 controvérsias sobre a estabilização da tutela antecipada antecedente. Primeiro, vamos lá. A lei diz que tem que haver interposição de agravo de instrumento. Se esse agravo de instrumento for intempestivo, se o réu interpuser o agravo de instrumento depois de 60 dias de sua intimação da decisão, estabiliza ou não estabiliza? Se ao invés de fazer agravo de instrumento, esse réu fizer mandado de segurança contra a decisão, se esse réu, ao invés de interpor recurso, ao invés de fazer um mandado de segurança, ele assim que citado, embora não esteja no prazo, apresenta uma contestação. Ou seja, ele de qualquer forma tem um comportamento que é contrário à estabilização da tutela. Isso daí impede a estabilização? Vejam, a doutrina, até o momento, tem sido muito tranquila em falar que só estabiliza a tutela e gera a extinção do processo com aquela decisão precária se as duas partes assim manifestarem as suas intenções. Então, se o réu de qualquer forma se opõe à estabilização, não haveria essa estabilização. Não havendo a estabilização, o que acontece? O processo tem que ser, a petição inicial tem que ser complementada e o processo prossegue naturalmente. O problema é se o réu fica inerte e o autor quer continuar, porque ele não quer só a tutela provisória, ele quer uma tutela definitiva. Pode ele complementar, e não obstante haja inércia do réu,
e seguir com o processo para ter a tutela definitiva? Sim, não há nenhum tipo de problema. A última observação sobre a tutela provisória de urgência antecipada e antecedente. A última observação, ela estabiliza, mas como eu disse, a tutela estabiliza, isso não é coisa julgada. Só para lembrar, a coisa julgada é a imutabilidade do conteúdo de uma decisão. Então, se uma decisão estabelece, condena ao pagamento de tanto, o conteúdo dessa decisão, o dispositivo dessa sentença, transita em julgado e a coisa julgada atinge a esse dispositivo. Por sua vez, na estabilização da tutela, aquilo que se torna estável, ou seja, aquilo que não pode ser rediscutido, é tão somente a medida que foi deferida. Então pensemos na seguinte hipótese: um devedor foi protestado, o seu nome foi levado para protesto. Ele entra então com um processo de tutela antecipada, antecedente, com um único pedido: cancelamento do protesto. A medida é deferida. O juiz fala: olha, num juízo inicial, me parece que essa dívida inexiste, daí porque determino o cancelamento do protesto. O autor não complementa a inicial, o réu não recorre. O que se estabilizou? O que não pode mais ser modificado? A determinação de cancelamento do protesto. Aquele protesto está cancelado e ele não pode ser refeito. No entanto, aquele trecho da decisão em que o juiz diz inexiste a dívida, isso daí não se estabiliza. Isso daí não forma coisa julgada, porque a estabilização atinge tão somente a medida que foi deferida. Aquela medida, cancelamento do protesto, ela não poderá mais ser objeto de qualquer tipo de alteração. Essa é a estabilização da tutela antecipada antecedente. E aqui eu vou terminar então com a tutela de evidência. Gente, eu avisei que o tema era espinhoso, eu avisei que antes do almoço a gente talvez faltasse um pouquinho de gás para acompanhar tudo, mas novamente, é uma regulamentação densa, é uma regulamentação extensa no novo CPC, mas é uma regulamentação que, se bem conhecida, que se bem utilizada, permitirá que nós consigamos defender, tutelar, brigar pelos direitos de nossos clientes de uma forma muito mais forte. E aqui então eu encerrarei com a tutela de evidência. A tutela de evidência está prevista no artigo 311, tão somente 311, do novo CPC. A tutela de evidência é aquela em que não há urgência, não há risco ao resultado útil do processo, não há perigo de dano. Há um único requisito: probabilidade do direito. Se o juiz, ao receber uma petição inicial, ao ler uma contestação, ele vai proferir um despacho saneador e ele vê: olha, eu vou precisar de uma perícia. Essa perícia pode demorar 1, 2, 3 anos, porque eu conheço o andamento do meu cartório, porque eu conheço a dificuldade de se fazer esse tipo de prova pericial. E não é justo que o autor, que no exame de probabilidade me parece ter razão, não tenha nenhuma salvaguarda nesse momento, não tenha nenhuma tutela do seu direito. Então o juiz analisa a lide e vê: aqui eu posso antecipar o efeito da tutela que ele requereu ao final, mesmo sem haver risco, tão somente porque é provável que esse autor tenha razão. E quais são as hipóteses que estão lá no 311, incisos 1 a 4? A primeira delas já falei até mais de uma vez. É a tutela chamada tutela sancionatória. É aquele réu que abusa do direito de defesa. É aquele que está protelando, aquele que está se escondendo da citação, aquele que toda hora cria um incidente diferente, interpõe recurso, faz mandado de segurança, troca de advogado, enfim. Se o juiz perceber esse tipo de comportamento no réu e verificar que o autor tem prova documental robusta, ele pode deferir a tutela de evidência em favor desse autor.
Novamente, se o autor tem prova documental robusta na sua petição inicial e em favor daquele direito que ele está postulando, há também uma súmula vinculante, há também um recurso extraordinário com repercussão geral julgado em favor da tese que o autor está postulando em sua petição inicial, é possível a tutela de evidência ser deferida. Então, são essas duas das 4 hipóteses em que a tutela de evidência será deferida sem o requisito da urgência, tão somente o requisito da probabilidade do direito. E assim, tendo tentado de fato esgotar, na medida do possível, na medida do curto tempo que nós temos, esse tema tão espinhoso, porém tão importante para a advocacia, eu encerro agradecendo a todos pela presença. Muito obrigado.